Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria trabalhar com vocês aqui algumas equações que são conhecidas como equações de Bernoulli, tá? O que são essas equações de Bernoulli? Olha só, o modelo dessas equações é o seguinte: a gente tem aqui y', que é a função, né? A derivada, a primeira derivada da função que eu quero encontrar, né? Mais uma função p de x qualquer, vezes a função y é uma função de x, igual a q de x vezes, ou uma g de x, né, uma função aqui de x, que multiplica, olha só, y elevado a n. Tá? Isso daqui é uma não linearidade, tá? Que apareceu aqui na minha equação, e até aqui a gente vinha resolvendo equações diferenciais ordinárias lineares, tá? Que não tinha isso aqui, tá? Inclusive, se eu fizer n igual a zero, como é que eu fico? Fico com y' mais px que multiplica y é igual a q de x. N igual a zero, o que fica aqui? 1, tá? Então, eu tenho uma equação aqui, diferencial ordinária de primeira ordem, que eu sei resolver. É uma que eu vinha resolvendo, tá? Eu quebro a não linearidade, quando faço n igual a zero. Quando eu faço n igual a 1, olha só o que acontece. Eu fico com y aqui do lado direito. Só que y eu também tenho aqui do lado esquerdo. Então, o que eu posso fazer é só colocar aqui y em evidência, trazer para cá. E olha só, eu fico com uma equação diferencial ordinária, linear, tá? Homogênea, né? Eu não tenho aqui uma função, como eu tinha lá a minha g de x, né? Ou pode ser aqui, como aqui, uma q de x, uma função aqui no lado direito da equação, tá? Então, aqui eu sei resolver. O y' é o mesmo que dy a dx, né? A derivada de y com relação à variável independente, que é x, né? E aí, o que eu faço? Bom, eu passo para o outro lado aqui, essas funções aqui, multiplicadas por y, mas o meu objetivo final é deixar tudo que tem y, né, expressamente aqui do lado esquerdo, e o que depende de x, né, e trago o dx para cá também, porque aí eu posso integrar, tá? Eu integro nos dois lados. Do lado esquerdo vou ficar com ln de y mais uma constante, tá? Igual a integral de q de x menos p de x, tá? Vezes dx. E aí, aqui, conforme a expressão, eu consigo integrar. E aí o resultado vai ser y igual a uma constante C2. Por quê? Porque aqui eu vou pegar e a exponencial dos dois lados, né? Então fica e elevado a ln de y mais C1, tá? Só que e elevado a ln de y mais C1 é igual a e elevado a ln de y vezes e elevado a C1. Isso é uma outra constante que quando eu passo para cá eu chamei de C2, tá? E e elevado a ln de y é o próprio y, né? Então fica y igual a uma constante que multiplica a exponencial do que está aqui. Isso aqui são casos que a gente já viu, tá? A gente deu uma olhada aí nos vídeos anteriores, vocês vão ver. Isso aqui eu poderia chamar de uma outra função, tá? Dar um nome qualquer, mas é algo que a gente já viu. São casos que caem em casos anteriores que a gente já viu. Agora, se n for diferente de 0 e for diferente de 1, eu tenho que fazer alguma coisa para tentar resolver essa equação, que é uma equação não linear, tá? Só que como é que eu vou quebrar essa não linearidade de novo, né? E cair num caso que eu já conheço? Bom, a proposta aqui, ó, é fazer uma substituição aqui de variável, vou chamar de v a y, a função que eu quero encontrar no final das contas, né? Vou chamar ela v de y elevado a 1 menos n. Olha só o que acontece quando eu derivo v. V' vai ficar, bom, 1 menos n cai, né, aquela regrinha. Y elevado a 1 menos n menos 1, eu estou derivando. 1 menos n menos 1 fica menos n. E aqui, y é uma função de x, então, pela regra da cadeia, eu tiro a derivada também de y. Né? Então, fica 1 menos n, y elevado a menos n, né? Porque é 1 menos n menos 1, então fica menos n só. E aí, eu faço aqui y', tá? Regra da cadeia. E aí, olha só, se eu isolar aqui y', fica v' que multiplica 1, vou passar aqui dividindo, 1 sobre 1 menos n,
E aqui, se eu passar y dividindo para cá, eu posso reescrever, 1 sobre y elevado a menos n é y elevado a n. Então, meu y', a minha derivada de y com relação a x, é 1 sobre 1 menos n, y elevado a n, v', né, a derivada de v com relação a x. E aí eu volto aqui na minha equação original, tá? E aí eu vou substituir y' pela essa expressão que eu encontrei, 1 sobre 1 menos n, y elevado a n, v', mais, aqui eu vou conservar, tá? P de x, y, igual a qx, q de x, y elevado a n. Bom, vamos agora dividir toda essa equação por y elevado a n. Então, y elevado a n acaba sumindo aqui. Y sobre y elevado a n é y elevado a 1 menos n. E aqui o y elevado a n some. Tá bom? Aí, olha só, quem que é y elevado a 1 menos n? É o próprio v. Então, eu fico com v'. Aqui eu fico com v. E se eu multiplicar todo mundo aqui por 1 menos n, ó, eu fico com v', 1 menos n p de x vezes v, e 1 menos n vezes q de x. Isso aqui é só um número, tá? Y, essa potência aqui, vai ser, sei lá, 2, né? A gente fez o caso 0 e 1, então vai ser 2, 3. E aí aqui, então, vai ser um número qualquer. Então, um número vezes aquele x aqui, um número vezes p de x, e aqui eu tenho v e v'. Então, eu acabo caindo num caso aqui, eu poderia chamar essa função aqui de p asterisco, sei lá, p asterisco de x, e essa aqui de q asterisco de x é aquele modelinho, esse aqui, né, que a gente já sabe resolver, tá? Por fator integrante, né, aquela funçãozinha u de x que a gente procura sempre, né? Ou se q de x for de repente zero, fica mais fácil, né? Esse caso aqui, que a gente até resolveu aqui, lembrou como resolve. Que no fundo aqui é uma equação separada, né? Só relembrando aí os conceitos, né? A gente separa tudo que tem y de um lado, tudo que tem x do outro. Bom, vamos ver um exemplo para ficar talvez um pouco mais claro. Olha só, tem aqui um exemplo. Essa equação diferencial ordinária, tá? Não linear. Olha só, tem y elevado ao cubo. Eu não tenho só y' e y, né? Eu tenho y elevado ao cubo. Tem uma não linearidade e é uma equação do tipo Bernoulli. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar ela naquele modelinho que a gente gosta, né? Que a gente sempre trabalha, que é esse daqui, né? A derivada multiplicada pelo coeficiente 1, né? Pelo número 1, y'. Como é que eu faço isso? Dividindo x por x quadrado, toda a equação. Então, 2x dividido por x quadrado fica 2 sobre x, multiplicado por y, igual 1 sobre x quadrado, né? Que eu estou dividindo todo mundo aqui por x quadrado, vezes y ao cubo. Maravilha? Qual que é a substituição agora que eu tenho que fazer? Bom, vou chamar v vai ser y elevado a 1 menos n. Quem que é o meu n? Bom, aqui, ó, a minha funçãozinha q, eu tenho que olhar para cá. Ó. Q de x é 1 sobre x quadrado. Né? E aqui eu tenho y elevado a 3. Então, n é igual a 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então, meu y vai ser igual a menos 2. Quem que vai ser v'? V', então, a derivada de v com relação a x vai ser menos 2. Y elevado a menos 2 menos 1. Então, fica menos 2 menos 1 menos 3. Vezes, regra da cadeia, y'. Tá? Isso implica, então, que y' é igual a o v', dividido aqui por menos meio. E, se eu passo dividindo, 1 sobre y elevado a menos 3 é o mesmo que y ao cubo. Beleza, volto na equação original, que eu estou olhando para essa daqui, né? Que eu já dividi por todo mundo por x quadrado, para ficar naquele modelinho, né? Que eu deduzi lá, essa substituição foi a partir de um modelo em que y' estava multiplicado por 1. Né? Então tem que olhar para cá. Olha só, y' é menos meio, y ao cubo, v', maravilha, mais 2 sobre x, y, aqui eu só vou manter aqui, né? Lembra que a gente fazia a substituição primeiro só do y'. Beleza. Agora eu vou passar dividindo por y ao cubo, aqui todo mundo. Então, y ao cubo some aqui. Y dividido por y ao cubo é y a menos 2. Né? 1 menos 3, menos 2.
E aqui, y ao cubo também cancela, cancela. Eu fico com essa expressão aqui. Vamos multiplicar agora todo mundo por menos 2. Então eu fico com v', menos 4 sobre x y elevado a menos 2 igual a menos 2 sobre x ao quadrado. Quem é y a menos 2? Y a menos 2 é o próprio v. E aí, agora eu tenho uma equação que eu sei resolver. Um modelinho de equação que eu sei resolver. Então eu fico com v', menos 4 sobre x v, igual a menos 2 sobre x ao quadrado. Maravilha, vamos agora procurar a u de x. Quem que é a u de x? É e elevado à integral da menos p de x. No caso aqui agora, a minha p de x é menos 4 sobre x dx. Tá? E elevado então à integral de menos 4 sobre x é menos 4, que multiplica ln de x mais uma constante. Bom, isso vai ser e elevado a menos 4 ln de x vezes e elevado a c1, que é uma constante também, que eu vou chamar de c2, e elevado a menos 4 ln de x, ó, aquela regrinha do logaritmo, ó, esse menos 4 sobe aqui para o expoente do x, então fica x elevado a menos 4, e elevado ao logaritmo de x elevado a menos 4 é o próprio x elevado a menos 4. Belezinha? E aí, qual que era a regrinha lá? Vamos só lembrar. Eu estou procurando essa u de x para quando eu multiplicar toda essa equação aqui por u de x, né? Do lado direito eu vou ter menos 2 sobre x quadrado vezes u de x, né? C2x a menos 4. E se você quiser conferir, a gente procurou, né, essa u de x nesse formato aqui, para aqui do lado esquerdo eu tivesse a derivada do produto de v, né, no caso lá era y, né, da função que eu estou buscando, v aqui no caso, vezes a função u de x, c2x elevado a menos 4. Tá? Para quê? Para que aí quando eu integro dos dois lados aqui eu fico com desse lado só vc2x a menos 4, tá? Porque aqui era uma derivada, então a integral vai dar a própria função. E daqui desse lado eu vou ficar com menos 2 sobre o x ao quadrado vai entrar para a integral, ó, x elevado a menos 4 sobre x elevado a 2, x ao quadrado, fica o quê? X elevado a menos 4 menos 2, que é x elevado a menos 6, vai ficar aqui na integral dx, e tudo que for constante, coloco para fora aqui da integral, então menos 2 c2 integral de x elevado a menos 6 dx. Corta, corta c2 aqui dos dois lados, eu fico com v elevado a x, v vezes x elevado a menos 4, igual a menos 2, a constante foi embora, então integral de x elevado a menos 6 é x elevado a menos 6 mais 1, que dá x elevado a menos 5, sobre menos 5, tá? Mais uma constante, tá? Então, integração de indefinido aqui. Maravilha, então o meu v vai ser, vou passar dividindo esse x à quarta, como é que vai ficar então? 2 quintos, ó, menos com menos mais, 2 quintos, x a menos 5 dividido por x a menos 4, x a menos 1, mais C3 sobre x a menos 4 é o mesmo que C3 vezes x à quarta, tá? Importante ter essa constante aqui, ó, não esquecer, porque você acabaria ficando aqui sem essa parte importante aqui da resposta, tá? Bom, só que V é igual a y elevado a menos 2, lembra? Eu estou procurando, no final das contas é y. Eu já encontrei V, mas então agora eu vou fazer aqui a volta, né? Eu fiz a substituição de variável. V é igual a y menos 2, então y menos 2 é igual a essa expressão que eu encontrei. E aí, eu vou ficar só com a solução positiva aqui, tá? Porque eu poderia, veja só, 1 sobre y ao quadrado, quando eu tirar a raiz eu teria mais ou menos, tá? Vou ficar só com a positiva, para depois a gente fazer uma comparação com a resolução que o Maple vai dar para a gente. Mas então, eu ficaria aqui, ó, vamos levar todo mundo aqui, ó, lado esquerdo e lado direito a menos 1 meio. Então, eu fico com y daqui. E daqui eu vou ficar com 2 quintos de x elevado a menos 1 mais c3x à quarta. E tudo isso, né, elevado a menos 1 meio. Vamos reescrever aqui, y igual a, tirando o mínimo, ó, aqui é 5, aqui eu tenho 1 sobre x, então é 2 sobre 5x. Então eu vou ficar com 5x aqui no denominador, tirando o mínimo, e eu fico com 2 mais 5c3x à quinta, né? É 5x dividido aqui por 1 vezes c3x à quarta fica
5c3x à quinta, mais elevado a menos meio, né? Vamos copiar isso aqui para o outro slide. E se eu levar em consideração esse menos meio aqui, eu só inverto, né, denominador com numerador, né, é elevado a menos 1, e elevar a meio é o mesmo que tirar uma raiz quadrada. Então, a minha solução é y igual a raiz quadrada de 5x sobre 2 mais 5c3x à quinta. Maravilha? Vamos supor, ou o exercício, vamos supor que o exercício tenha me dado, né, y de 1, quando x igual a 1, y igual a 1. Então, eu vou colocar aqui 1 igual a raiz de 5, e aí o x, né? O x aqui, o valor é 1 também, né? 5 sobre 2 mais 5c3. Para que isso? Para encontrar o valor da constante, tá? Eu supus aqui y de 1 igual a 1, então eu fico com essa expressão. Se eu fizer a conta aqui, elevando ao quadrado aqui, eu fico com 1 daqui e daqui 5 sobre 2 mais 5c3. Passo multiplicando, 2 mais 5c3 igual a 5. Então, C3 tem que ser igual a 5 menos 2, 3, dividido por 5, 3 quintos. Então, a minha função y, encontrei aqui, é a raiz quadrada de 5x sobre 2 mais 3x à quinta. Maravilha? Vamos dar uma olhadinha na solução que o Maple traz. Olha só. Aqui, lembrando, eu dou restart só para reiniciar minhas variáveis. Aqui eu defino a minha equação diferencial, tá? Fica x quadrado, né? Só lembrando aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Ah, não, era aqui. X quadrado dy dx, x quadrado dy dx, mais 2xy igual a y ao cubo. Defini aqui, o Maple reconheceu, tudo certo. Dei a minha condição inicial, que é y de 1 igual a 1, tá? Que é o que eu coloquei aqui, y de 1 igual a 1. E aí ele vai resolver, através dessa funçãozinha aqui, dissolve, a minha equação diferencial com as minhas condições iniciais, numericamente, minha condição inicial, só tem uma, numericamente, e ele vai dar uma saída aqui, para que depois eu possa fazer essa atribuição, tá? Usar o eval aqui, yx, né? Pegar a funçãozinha que ele vai me devolver, a partir daqui, ele me devolve aqui em dissolve. Então, eu consigo fazer uma atribuição e depois plotar a função. E eu ploto de 0 a 10, tá? Vou considerar só esse intervalo. E de 0 até 1.3, 1,3, na corzinha vermelha, tá? Olha só como é que ficou. Ficou essa funçãozinha aqui, tá? E quando eu ploto a expressão que eu encontrei, que é a raiz quadrada, né? SQRT, square root, de 5x sobre 2 mais 3x à quinta. 5x sobre 2 mais, aqui eu só coloquei, né, 5, a constante era 3 quintos, né? 5 vezes 3 quintos dá 3, x à quinta, a mesmos intervalos aqui, e obtenho uma função que eu achei analiticamente para uma equação diferencial ordinária que era não linear, tá? Mas mesmo assim eu consegui encontrar, aqui ele encontrou numericamente, e aqui ele plotou numericamente, né? Usou também, a gente está usando o computador aqui para plotar, só que essa solução eu encontrei analiticamente, e essa daqui eu utilizei um método de solução numérica, tá? Embutido aqui no programinha Maple. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente faz mais um exercício aí de equações de Bernoulli, tá? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam esse vídeo, ajude aí a gente a crescer compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, chamando mais pessoas para se inscrever. Eu acho que é um conteúdo interessante para quem está começando em alguma ciência exata, tá? Essa matéria já é um pouco mais avançada, é cálculo 3, tá? Então, se você está começando agora, cálculo 3, acho legal você acompanhar por aqui também. A gente está dando várias aplicações. Espero que vocês estejam gostando. E é isso. Vamos lá e bora estudar!